Transistor, ou também chamado de transistor, considerado por muitos como a maior invenção da humanidade. Para outros foi a criação do fogo ou até mesmo da lâmpada. Mas enfim, será que essa invenção foi tão importante assim como a consideram? Já te digo, foi sim. Sua criação fez com que fosse possível a miniaturização de componentes eletrônicos, permitindo assim a criação dos primeiros microprocessadores. Foi ele que fez com que os computadores que antes ocupavam uma sala inteira agora caibam na palma das nossas mãos, fazendo com que conseguíssemos hoje em dia termos computadores e celulares nas nossas casas, e você está conseguindo ver esse vídeo agora. Ele também possibilitou a evolução de dispositivos como aparelhos auditivos, rádios, televisões, sistemas de telecomunicação e celulares. Além disso, revolucionou a área de amplificadores, tornando-os mais compactos e acessíveis. Ou seja, a evolução que ele trouxe para o mundo foi gigantesca. Mas você sabe o que é um transistor e por que ele é tão importante para um computador? Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. O transistor foi inventado em 1947. Por John Barden, William Shockley e Walter Brittain. E sim, ele foi tão importante que ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1956. Mas como ele funciona? O transistor pode trabalhar de três formas. Primeiro, ele pode trabalhar amplificando algum sinal. Segundo, ele pode trabalhar como uma chave aberta. E terceiro, ele pode trabalhar como uma chave fechada. Nesse vídeo, focaremos no transistor trabalhando como uma chave aberta e fechada. O transistor é fabricado pelo material semicondutor de silício ou germânio, onde o silício é o mais utilizado. Ele pode ser de duas formas, podendo ser NPN ou PNP. O mais comum é ser o NPN. Então vamos focar no material de silício e vamos focar no NPN, que seria a explicação mais comum. Cada região do transistor possui um nome, coletor base e emissor. Para explicar da melhor forma possível o transistor trabalhando como uma chave aberta ou fechada, vamos para um exemplo bem simples. Vamos supor que temos um interruptor conectado a um LED. Ao apertar esse interruptor, você libera o fluxo de elétrons, a corrente, fazendo o LED acender. No transistor ocorre algo bem parecido. Porém, ao invés de você utilizar o seu dedo para apertar e liberar esse fluxo, o seu dedo é como se fosse a corrente e a base do transistor. Ao aplicar uma pequena corrente na base do transistor, ele fecha o circuito, trabalhando como uma chave fechada, liberando o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor, ligando o LED. Agora, se eu soltar o dedo do interruptor, é como se eu fosse deixar de aplicar a corrente na base do transistor, mantendo assim o circuito aberto. Ou seja, o transistor nesse momento está trabalhando como uma chave aberta, não liberando o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor, desligando o LED. Agora, internamente no transistor, o que ocorre lá dentro que faz com que ele libere a corrente entre o coletor e o emissor? Então, para entender isso, vamos ver mais de perto. O transistor é formado por um material semicondutor de silício. Os átomos de silício têm como característica possuir na sua última camada 4 elétrons. Então, nessa estrutura de silício pura, os átomos acabam trocando elétrons entre si, e já que cada um possui 4 elétrons na última camada, no final dessa troca, nós temos átomos em equilíbrio, com 8 elétrons na última camada, devido a esse compartilhamento de elétrons. Então, nesse material semicondutor de silício, é feita a dopagem, para assim mudar a composição do material puro de silício. Portanto, na primeira camada, AN, temos uma dopagem intensa de impurezas, como o fósforo, que adicionam elétrons extras, formando assim uma região rica em portadores de carga negativa. Esse é o emissor do transistor. Na segunda camada, AP, dopamos o material levemente com impurezas, como o boro, que adicionam lacunas, que seria a falta de elétrons. Essa falta de elétrons podemos representar como uma carga positiva, formando assim uma região com portadores de carga positiva. Essa é a base do transistor. E a terceira e última camada, AN, é dopada de forma intermediária com impurezas, como o fósforo, adicionando elétrons extras. A quantidade de elétrons extras adicionados acaba sendo um pouco menor do que a que é feito no emissor, formando assim uma região com portadores de carga negativa. Esse é o coletor do transistor. Essa
diferença de dopagem, onde ela é feita de uma forma muito mais intensa no emissor, se comparado com o coletor, ela é feita dessa forma justamente para que o fluxo de corrente vá do coletor para o emissor, ou seja, os elétrons do emissor para o coletor. Assim, temos as três camadas, NPN. Ao unirmos essas camadas, nas junções entre essas camadas, os elétrons na camada onde há excesso de elétrons acabam migrando para a camada onde há falta de elétrons, até chegar a um ponto onde isso não ocorre mais, pois acaba surgindo nessas camadas zonas de depleção, fazendo com que os elétrons não consigam ultrapassar essa zona. Ou seja, não ocorre o movimento entre essas camadas, não ocorre o deslocamento de elétrons entre essas camadas. Se eu não aplicar nenhuma corrente na base do transistor, essa configuração permanece, não havendo deslocamento de elétrons desligando o LED. Nesse caso, o transistor está trabalhando com uma chave aberta. Já ao aplicarmos uma determinada corrente na base do transistor, essas camadas de depleção desaparecem, permitindo assim o fluxo de corrente do coletor até o emissor, ligando o LED. E o transistor operando com uma chave aberta ou fechada é o princípio de funcionamento dos computadores. Atualmente, os computadores possuem bilhões de nanotransistores. Para os computadores, quando um transistor conduz, ele é 1 em binário, e quando ele não conduz, ele é 0 em binário. Mas por que os computadores utilizam uns e zeros? Os computadores se baseiam em uns e zeros, ou também como chamamos, código binário. Mas o que é binário e por que os computadores o utilizam? O binário é um sistema de contagem, assim como o sistema decimal, que é o sistema de contagem normal que estamos acostumados desde que nascemos. O sistema decimal, que seria a contagem normal, ocorre da seguinte forma. Começa com o 0, depois vem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E cada símbolo desse significa uma quantidade específica de itens. Já acima desse valor, o que ocorre é ir para a esquerda o próximo valor, 1 nesse caso, e ser iniciada a contagem do 0 novamente, e isso ocorre sucessivamente. Ou seja, a cada dígito para a esquerda, eu consigo representar uma potência de 10 crescente, unidade, dezena, centena, milhar e por aí vai. Já no sistema binário, ao invés de eu contar do 0 até o 9, eu conto do 0 até o 1. Então, para um sistema binário, ficaria da seguinte forma. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 e assim sucessivamente. Devido ao binário só contar de 0 até 1 para esse sistema, a cada dígito para a esquerda, eu consigo representar uma potência crescente de somente 2 e não de 10 como sistema decimal. Ou seja, a cada dígito para a esquerda temos um acréscimo de 2, 4, 8, 16 números e assim sucessivamente. Podemos ver que se compararmos o sistema binário com o sistema decimal ele é mais eficiente. Mas então por que utilizamos o sistema binário nos computadores? Porque, devido à limitação física dos computadores, esse acabou sendo o melhor sistema possível. Tudo que o computador faz é devido aos nanotransistores, que podem estar ligados, sendo uma chave fechada, 1, ou podem estar desligados, sendo uma chave aberta, 0. No caso, como representar isso em um sistema decimal? Não é possível. A forma mais eficiente encontrada para a representação foi o sistema binário. Portanto, um nanotransistor é chamado de bit, e um byte seriam 8 nanotransistores em sequência, ou seja, 8 bits, onde o byte pode representar até 255 caracteres diferentes. Mas se tudo são zeros e uns, como eu consigo ver normalmente as letras e números nos computadores? Isso ocorre devido ao código ASCII, que realiza a conversão desses dados em binário para as letras e números que estamos acostumados. Já que com 8 bits eu consigo representar 255 caracteres diferentes, eu tenho uma grande variedade de opções. Agora imagine isso para 16, 32, 64 bits. Cada byte representa um símbolo, que seria um número ou uma letra. Por exemplo, a letra C possui seu respectivo byte, que seria esse número aqui, e que seria uma sequência de nanotransistores ligados e desligados em uma determinada ordem. Agora imagine a quantidade de nanotransistores necessários para escrever algo bem simples, como inscreva-se no canal, por exemplo,
ou deixe um like nesse vídeo. Agora vamos para um outro exemplo. Imagine que você queira somar dois números, 3 e 5. O computador utiliza o código ASCII para converter esses caracteres em códigos binários. Após a soma, o valor em binário é convertido para o código ASCII, que é mostrado para você na tela. E isso tudo ocorre somente para a soma de dois números bem pequenos. Imagine como é para realizar a codificação e a decodificação que o seu computador precisa fazer para aparecer uma imagem na tela, por exemplo, ou até mesmo você jogar um jogo ou realizar um cálculo mais difícil. Pois é, os computadores são ferramentas extremamente complexas. Com tudo isso que eu te falei, podemos chegar à conclusão de que o impacto do transistor foi de extrema importância para a humanidade, sendo sentido até hoje, impulsionando a inovação e moldando o futuro da tecnologia. Novos materiais e designs para aprimorar seu desempenho estão sendo desenvolvidos. Materiais como grafeno e sulfeto de molibdênio. Algumas outras tecnologias também estão sendo desenvolvidas visando diminuir ainda mais o tamanho dos transistores nos computadores. Em 2021, foi divulgado processadores com transistores com cerca de 2 nanômetros, quase chegando ao tamanho de átomos. Devido a isso, essa limitação de tamanho está começando a ser um problema. Estima-se que a lei de Moore irá saturar em até 2030. Com isso, alguns outros avanços na tecnologia de transistores estão sendo desenvolvidos, como transistores supercondutores, transistores neuromórficos, que são transistores que tentam imitar sinapses cerebrais, para uma inteligência artificial mais eficiente. E os transistores quânticos, que podem permitir a manipulação direta de qubits nos computadores quânticos. Agora, falando em computadores quânticos, o que você acha sobre eles? Acha que eles são uma ameaça ou uma revolução? Clique no vídeo que vai aparecer na sua tela e descubra tudo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.